Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que firmes e fortes no seu propósito, na dedicação, no estudo. Nós, meus queridos, vamos tratar de forma específica, a partir da nossa aula de hoje, dos crimes contra a pessoa. Então, nós vamos iniciar o estudo do direito penal a partir da parte especial e, a partir de hoje, já iniciando o estudo do crime mais importante que tutela o direito fundamental mais importante que nós temos, que é o direito à vida. Então, a gente vai ter mais ou menos aí 5 blocos de aula, de 5 a 6 blocos de aula, de 30 a 40 minutos, para a gente ver o crime de homicídio, que já asseguro para vocês, embora nós tenhamos que ver de forma cautelosa esse crime, ele é sem dúvidas o crime que vai servir de base para todos os outros que nós vamos estudar aqui ao longo das aulas. Então, por isso nós vamos ter com relação a esse crime, uma atenção um pouco mais especial. Nós temos algumas questões importantes que vão servir de base não só para ele, mas também para todos os crimes, não só do Código Penal, mas também na legislação penal extravagante, ok? Então, na nossa aula de hoje, vamos começar o estudo do homicídio. Agora, gente, com relação ao homicídio, o bem jurídico tutelado é o direito à vida. Os crimes que cuidam de condutas dolosas contra a vida são crimes que possuem uma competência constitucional diferenciada. Então, a gente vai estudar que homicídio, induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio, infanticídio e aborto são crimes cuja competência para processo e julgamento é do Tribunal do Júri. Então, vejam vocês que nós temos aí, com relação a esses crimes iniciais que serão objeto do nosso estudo, justamente crimes cuja competência para processo e julgamento, ela é estabelecida por um rito diferente, um procedimento especial, de modo que esse comando, né, ele emana da Constituição. Então, todos os crimes que são dolosos, cujo bem jurídico tutelado for a vida, é, sem dúvida, de competência para processo e julgamento do Tribunal do Júri. Portanto, o nosso crime do 121 de homicídio, ele tem uma competência diferenciada. Então, a competência é do Tribunal do Júri. Ou seja, quem vai processar e julgar serão os jurados, pessoas leigas, né, que vão participar do conselho de sentença. No procedimento dos crimes do júri, só para a gente entender um pouquinho, o juiz togado, um juiz concursado, ele vai conduzir os trabalhos, vai presidir o processo, até quando chega um determinado momento em que ele determina que aquele contexto, aqueles crimes em tese apurados, eles vão ser levados ao julgamento pelos jurados, tá? Então, quando ele toma essa decisão, que é uma decisão que se chama decisão de pronúncia, é certo, portanto, que esses crimes dolosos contra a vida serão processados e julgados pelo Conselho de Sentença. Agora, com relação ao crime de homicídio, já adentrando especificamente no nosso crime, gente, eu quero falar algumas coisas com vocês que num primeiro momento pode até parecer idiota, mas que vai fazer diferença daqui para frente, a partir do momento que vocês compreenderem o nível de importância disso que nós vamos estudar. Então, veja, para aqueles colegas que ainda, né, não têm um contato direto com a parte especial do direito penal, ou para aqueles colegas que já estão avançados, nunca é demais relembrar, não é mesmo? Então, vejam vocês que dentro da estrutura de um tipo penal, de um crime propriamente dito, nós trabalhamos com o crime em sua essência, que é o que nós denominamos de crime sobre a forma simples, e trabalhamos também, pessoal,
com algumas circunstâncias que podem ou não existir no momento em que o crime é praticado. Então vejam vocês que muitas vezes nós temos ali descrito no artigo que se refere ao crime, no nosso caso 121, uma conduta inicial, o verbo do tipo. Então veja, no nosso crime, nós temos, né, matar alguém. Quem está com o código aí acompanhando. Logo embaixo dessa narrativa, nós temos pena, né? Reclusão, 6 a 20 anos. Vejam vocês, pessoal, qual é o nosso verbo do tipo do crime de homicídio? Matar. Esse é o nosso verbo. Veja que a essência, né? A essência, o que caracteriza o homicídio é justamente matar alguém. Agora, vejam vocês que muitas vezes esse matar alguém, ele é permeado de circunstâncias. Então, veja, matei alguém queimado, matei alguém asfixiado, matei uma pessoa maior de 60 anos, matei uma pessoa com 11 anos. Matei uma pessoa mediante asfixia. Então, vejam vocês que todas essas circunstâncias que eu narrei, que estão agregadas ao verbo matar, elas nem sempre estão presentes no contexto que nós estamos analisando, concordam? Então, por exemplo, eu posso matar uma pessoa de várias formas. Qual é a essência do nosso crime? Matar alguém. Agora, se é esfaqueado, se é asfixiado, se é queimado, isso fica a critério daquele que pratica o verbo. Então, veja que essas narrativas, mediante emprego de veneno, fogo, asfixia, elas eventualmente podem ou não estar presentes no contexto do homicídio. Ou seja, essas circunstâncias, elas podem ou não se vincular no momento em que o verbo é praticado. Porque vejam vocês, quando eu digo que algo é circunstancial, eu quero dizer o seguinte, que é algo que eventualmente, circunstancialmente, pode ou não estar presente no contexto criminoso, concordam? Se é uma circunstância, matar queimado. Veja, se eu retiro matar queimado, a queimadura, o fogo, eu ainda tenho matar? Tenho. Eu ainda tenho a essência do nosso crime, que é o homicídio, visto que nós trabalhamos com matar alguém lá no caput do tipo penal incriminador. Então, vejam vocês que aqui no nosso caso, essa descrição aqui, matar alguém, muitas vezes em prova ela é chamada de caput, artigo 121 caput, ou homicídio simples. Justamente, pessoal, para indicar o quê? Para nos indicar que a prática do verbo não se revestiu de nenhuma maneira especializada. Você não se utilizou de nenhum meio especializado trazido dentro do próprio crime de homicídio. Então, quando eu digo para vocês assim, fulano praticou um homicídio simples, significa dizer que o verbo foi praticado em sua essencialidade e que nessa hipótese, nessa narrativa, não houve nenhuma circunstância vinculada à prática. Então, veja que o crime, a estrutura de um crime, ela geralmente não, ela obrigatoriamente, na descrição do caput, ela se preocupa, então vou colocar aqui, ela se preocupa em narrar a essência do crime. Isso aqui é o homicídio simples, também chamado artigo 121 caput. Ela se preocupa em narrar a essência do crime. E vejam vocês que, ao longo dos parágrafos de um tipo penal, eventualmente nós temos circunstâncias que irão ou não estar presentes. Então, veja que, na verdade, olha só aqui, ao longo dos parágrafos de um crime de homicídio, eu tenho, ora,
circunstâncias que podem ou não estar presentes, que vão caracterizar uma qualificadora de um crime. E aí, quando eu digo para vocês que determinada circunstância que naquele caso se fez presente, ela é uma circunstância que qualifica o crime, eu quero dizer que a pena utilizada para o cálculo da dosimetria, ela sempre é uma pena maior do que a pena contida no caput. Lembra, há um tempo atrás aqui eu coloquei, né? Pena do homicídio simples, 6 a 20 anos, olha lá. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20. Então, veja, a essência do seu crime, ela foi observada. No entanto, o seu matar, ele não possuiu nenhuma elaboração especial. Então, veja, diferente, por exemplo, do nosso homicídio qualificado aqui. Veja, nós temos situações, circunstâncias nas quais o meu matar, ele vai ser mais elaborado. Ora, eu vou matar uma pessoa esfolada viva, vou matar uma pessoa asfixiada, e essas circunstâncias especiais, o legislador entendeu por bem qualificá-la. De modo que essas circunstâncias, elas vão interferir na pena utilizada para cálculo. Então, se o homicídio ele é qualificado, se você matou uma pessoa mediante emprego de explosivo, a sua pena, né, utilizada para base, ela vai ser de reclusão de 2 a 30. Por outro lado, se fosse simplesmente um homicídio lá do caput, a sua pena seria de 6 a 20. Então, veja que muitas vezes a presença de determinada circunstância agregada ao verbo matar alguém, ela vai funcionar como uma qualificadora, ok? Agora, muitas vezes, o que acontece? Ao invés da circunstância ser tratada como uma qualificadora, essa circunstância, ela pode ser tratada como uma causa de aumento ou causa de diminuição, também denominada, né, majorante ou minorante. Então, veja que aqui nós temos circunstâncias, tá, que vão motivar a pessoa a matar alguém. Nós vamos ver depois cada uma com calma, não se preocupe agora. Mas, nesse caso, essa circunstância, ela vai exercer um papel diferente. Ela não é responsável por uma pena maior a ser aplicada, como no caso do homicídio qualificado, que trata de uma reclusão de 12 a 30. Ela vai aumentar ou diminuir determinada fração no cálculo da dosimetria. Claro que isso para vocês agora não interessa muito, né? Visto que teoria da pena é estudado ali na parte geral. Mas para que você entenda que, na verdade, as circunstâncias que permeiam crime, situações que vão eventualmente se agregar à essência do crime. Qual que é a nossa essência? Matar alguém. Então, o que vai acontecer? Ora, elas são responsáveis por qualificar um crime, ou seja, a pena a ser utilizada é uma pena maior. Ora, elas vão ser responsáveis por diminuir ou aumentar a pena de determinado crime. Mas veja, meus queridos, tanto qualificadoras quanto causas de aumento ou causas de diminuição, elas igualmente são circunstâncias que podem ou não estar presentes. Tudo o que é circunstancial em um crime, tudo o que for circunstancial em um crime, pode ou não estar presente. E não é diferente aqui no caso do homicídio. Nesse primeiro momento da aula de hoje, né, na parte 1, na parte 2, vai parecer um pouco, né, inexpressiva essa informação que eu estou dando, mas vocês vão entender depois o porquê. Porque vejam vocês, dependendo da natureza dessa circunstância, quando eu pratico crime com mais de uma pessoa, ou seja, no caso de concurso de agentes, o que acontece? Muitas vezes, a natureza da circunstância, ela vai se comunicar para o coautor do crime, muito embora não tenha sido ele quem executou essa circunstância. Então, só para, né, deixar vocês com gostinho de quero mais um exemplo.
Concurso de pessoas no homicídio. 3 pessoas, melhor dizendo. 3 pessoas mataram uma vítima. Uma dessas pessoas ficou responsável por aguardar os coautores dentro do carro e vigiar os arredores e dar um suporte para a fuga, caso a polícia chegasse, né? Então, ele está ali praticando o ato executório meio que periférico com relação à essência do crime. Ele está ali junto, presenciando o homicídio, mas ele não vai praticar nada sobre a vítima. Ele vai ficar ali de sobreaviso, ele vai cuidar dos arredores, ele vai vigiar os arredores. E os outros 2 acabaram matando essa vítima asfixiada. Então, vejam vocês que o matar, ele foi um matar mais elaborado. Ele foi um matar com asfixia, de modo que, embora esse terceiro não estivesse ali asfixiando junto, a ele também será imputada, será aplicada essa qualificadora da asfixia. Então, veja que por uma ficção jurídica trazida pelo direito penal, todos os 3 vão ser responsabilizados por essa forma qualificada de matar. Muito embora, repita-se, um deles não tenha efetivamente praticado nada sobre a vítima. Ele não asfixiou a vítima, mas por uma ficção jurídica, porque se cuida de uma circunstância objetiva, vai haver, sim, a mesma imputação para essa pessoa. Tudo bem? Então, veja que, ao longo das aulas, né, essas aulas a gente vai acabar, dentro dessas circunstâncias, delimitando qual a natureza delas e quais delas vão ou não se comunicar. Tudo bem, gente? Então, dentro desse contexto, nós vamos iniciar, finalmente, o estudo do crime de homicídio. Primeira coisa que nós temos que entender, e que agora nós já temos uma noção mais ampla, que é justamente o quê? Eu tenho um homicídio simples quando o homicídio não se revestir de nenhuma forma mais elaborada. Veja, essas formas elaboradas, elas são trazidas pela própria disposição contida no tipo. No nosso caso, parágrafo 2º, que são as qualificadoras. Para quem está com o código aí acompanhando, você vai constatar agora que no parágrafo 2º nós temos 7 incisos, ou seja, 7 formas mais elaboradas de matar alguém. 7 formas e suas respectivas variáveis dentro dessas 7 formas têm outros desdobramentos que o legislador entendeu que, se acaso se vinculassem ao verbo matar, vão ser responsáveis por utilizar uma pena maior na hora do cálculo. Nessa situação nossa, do nosso crime, uma pena de 12 a 30. Mas antes de estudar o parágrafo 2º, nós temos que passar pelo parágrafo 1º. E o parágrafo 1º, ele cuida das causas de diminuição de pena. Primeira coisa, antes de começarmos a ver sobre ela, né? O nosso crime de homicídio, na classificação do crime, ele é um crime comum, ou seja, um crime que não exige qualidade especial, nem do sujeito ativo, ou seja, nem daquele que pratica o crime, nem do sujeito passivo, ou seja, aquele que é morto. É um crime que admite tentativa, é um crime material, ou seja, quando a gente pratica o verbo, nós já temos ali um resultado naturalístico. Lembrando a vocês que o resultado naturalístico, lá da parte geral de direito penal, nada mais é do que uma efetiva mudança no mundo dos fatos. Então, isso é um resultado naturalístico. Veja, o nosso crime, ele é um crime material, é um crime que admite tentativa, tá? É um crime plurissubsistente. O que é um crime plurissubsistente? É um crime que pode ser fracionado em vários atos de execução, tá? Agora, meus queridos, não se enganem de pensar que é isso que é cobrado na prova de vocês, uma classificação, né,
dos crimes. Na verdade, isso não é o que tem sido cobrado ultimamente nas provas, né? Nós temos um grau mais profundo de cobrança e é justamente isso que nós vamos abordar aqui nas aulas, ok? Então, vejam vocês que, agora sim, a causa de diminuição de pena, as hipóteses nas quais, né, as circunstâncias que acaso estiverem presentes vão ser responsáveis por uma redução da pena de 1/6 a 1/3. Ok? Então, veja, quando é que a pessoa, por ter matado uma vítima, ela vai, na hora da metodologia de cálculo, na hora da dosimetria da pena, ter uma pena diminuída? Quando o Código Penal, o crime de homicídio, ele traz 3 hipóteses. Então, veja, relevante valor social ou moral, ou sobre o domínio de violenta emoção, logo após provocação injusta. Então, veja, o que é cada uma dessas hipóteses? Então, nós dizemos aqui, a doutrina chama o artigo 121, parágrafo 1º, de homicídio privilegiado. Privilegiado. Por que privilegiado, gente? Justamente porque ele, embora tenha matado uma vítima, vai sofrer o quê? Uma diminuição de pena. Sempre que vocês lerem nos livros de direito penal, nas provas de concurso, que um crime ele é privilegiado, significa dizer que ele traz algum benefício, algum privilégio para aquele que praticou o crime, por isso privilegiado. Então, veja que aqui, na nossa causa de diminuição, ela nada mais é do que um privilégio. Então, por isso, essa nomenclatura de homicídio privilegiado. Quais são as hipóteses? Então, nós temos 3. Impelido de relevante valor moral. O que é relevante valor moral? É algo que aconteceu no mundo dos fatos e que acabou motivando a prática do crime. Veja, pessoal, não é assim, acordei hoje e vou matar. Não, alguma coisa aconteceu no mundo dos fatos que acabou imiscuindo, motivando essa pessoa a querer matar a vítima, tá? E veja que o relevante valor moral, ele guarda uma conexão, aliás, melhor dizendo, guarda uma vinculação direta com o autor do crime. Ou seja, esse relevante valor moral, esse acontecimento, de alguma forma, se vincula àquele que matou. Por alguma razão, a motivação daquele que matou está atrelada a algo que o atingiu de forma direta. Então, exemplo, tá? Eutanásia. Então, suponhamos que você tenha um esposo ou tenha uma esposa e ela esteja em estágio terminal. E você não aguenta mais ver o sofrimento dela. Então, você acaba ali desligando os cabos para que essa pessoa, seu companheiro ou companheira, morram. Então, veja, ou você aplicou algo na medicação dela para que ela morresse. Então, veja, por que é que você matou aquela pessoa que estava em estágio terminal no hospital? Porque você convive com ela, porque você vê o sofrimento dela, porque você está diretamente vinculado a ela. Então, veja que quando você acordou e quis matar essa pessoa, não foi aleatoriamente, você não despertou e decidiu ir. Você está diretamente vinculado com essa situação. E é essa situação que é de valor relevante, foi ela que motivou você a praticar esse crime. Então, veja que no relevante valor moral existe essa vinculação direta com
algo que aconteceu no mundo dos fatos e que acabou ali sendo, né, o gatilho para a prática desse homicídio. Por outro lado, o relevante valor, ele pode ser um relevante valor social. No relevante valor social, não há vinculação direta com o autor do crime. Então, veja, é algo que aconteceu no mundo dos fatos, com valor relevante, mas que não tem nenhuma vinculação direta com o autor do crime. Então, diferente da eutanásia que eu narrei para vocês, da pessoa que matou, tudo bem, ela foi motivada por um valor relevante, mas não um valor relevante que se vincula a ela diretamente. Tá? Ela tem uma motivação ali mais atrelada a questões sociais, a uma natureza social. Então, por exemplo, vamos pegar lá um justiceiro. Então, a pessoa, suponhamos que ela é um policial e ela sabe que fulano pratica vários estupros e nunca se tem uma prova ali capaz de colocá-lo em uma prisão, ou que o processo está demorando muito, ou que as pessoas continuam a correr perigo naquele bairro porque a pessoa está solta. E aí esse policial, que é um justiceiro, ele, em razão desse contexto social de impunidade, ele acaba indo lá e matando esse estuprador. Agora veja, gente, por que é que esse policial matou o estuprador? Por algo com uma conotação social, mas que não está diretamente vinculada ao justiceiro. Porque, veja, ele não conhece ninguém que foi estuprado por estuprador. Ele não tem nenhuma forma de convívio com alguém que já tenha sido atingido. Não tem nenhum grau de parentesco por alguém que tenha sofrido. Mas ele se compadeceu dessa situação, desse clamor. E aí ele foi lá e executou. Então, veja você, no relevante valor social, nós não temos essa vinculação direta. No entanto, algo também aconteceu no mundo dos fatos que acabou por ser o gatilho ali que motivou o autor do crime a querer matar, ok? Agora veja, na terceira hipótese nós temos, vou apagar aqui no cantinho, para quem está acompanhando aí no código, sob o domínio de violenta emoção, sob o domínio de violenta emoção, logo após provocação injusta da vítima. Então, veja, aqui nós temos algumas questões muito importantes. Primeiro, sob o domínio de violenta emoção. Domínio não é a mesma coisa que influência, ok? São coisas diferentes. Domínio de violenta emoção logo após provocação injusta de quem? Da vítima. Então, a vítima, ela praticou algo que, de alguma forma, provocou de forma injusta o autor do homicídio e ele praticou ali um revide a essa provocação injusta. Então, a primeira coisa que nós temos que entender e que você tem que lembrar é que domínio de violenta emoção é algo, que foge do controle. Isso é domínio, Então, veja, quando você tem o revide do autor do crime, nesse caso, é um revide dentro do time da provocação. Então, não é aquela provocação, por exemplo, fui provocada no bar agora, fui lá no meu carro, peguei uma faca, voltei. Fui lá na minha casa, peguei uma arma e voltei. Fui lá no meu bairro, peguei a arma e voltei. Veja, se eu tenho discernimento de ser provocada e sair do calor dos acontecimentos para retornar, isso não é um domínio de violenta emoção. Aí nós poderíamos, discutir se não seria o caso de uma influência de violenta emoção. Porque, veja, a questão do domínio afeta justamente o fato do discernimento.
Então, a pessoa está tão ali raivosa, ela está tão dentro da ira, que ela acaba revidando automaticamente. Sempre que a pessoa ela tem um discernimento de sair e voltar para a cena do crime, no contexto da provocação, ela adquire discernimento, porque ela sabe, bom, estou indo no carro pegar uma faca, bom, estou indo em casa pegar uma arma, bom, estou indo no bairro pegar um bastão. Então, veja, se você consegue raciocinar sobre onde ir e o que pegar, você não está dentro de um estado de ira, de um estado de domínio. Você está em um estado de influência. Então, esse é o primeiro detalhe. E veja, deve haver uma provocação injusta, tá? Leia-se. Não é provocação injusta. Exemplo, fulana terminou com um cara na balada, o cara foi lá e matou ela. Isso é domínio de violenta emoção logo após provocação injusta. Não esse tipo, isso não é considerado provocação injusta, gente. Término de relacionamento, briga de relacionamento, discussão aleatória em bar. Alguma provocação do tipo que se utilizou ali do estado emocional do autor do homicídio, entende? Então, por exemplo, já houveram hipóteses em que teve uma decisão interessante que eu gosto de usar, que foi mais ou menos assim. A mulher, grávida de 6, 7 meses do marido, morava com ele e tudo mais, chegou em casa, pegou o marido com a mulher, a amante em cima da cama deles e ela estava grávida. Nessa situação, ela pegou e matou o cara. Então, veja, segundo o STF, o Tribunal Superior, ela sofreu uma provocação injusta ali, porque aquela traição, ela, além de ter sido na casa, ainda envolvia a criança, né? Porque, veja, ela era sustentada pelo cara, e aí ele foi lá, né? Traiu a esposa na casa deles, e ela surpreendeu tudo enquanto estava acontecendo. Então, veja, e ela, naquela situação, o que ela fez? Ela pegou a primeira coisa que tinha lá e perfurou ele. Então, ela estava ali em uma provocação injusta, dentro de um domínio, né? De uma emoção violenta. Então, é esse tipo de domínio que eu estou dizendo para vocês. É esse tipo de revide que eu estou dizendo para vocês. Agora, claro, né, gente? Quando essas hipóteses, essas 3 hipóteses, elas são cobradas em prova, a questão ela vem bem clara, dizendo sobre essa questão do domínio para tirar a questão da influência. Ela tem que trazer isso, ok? Senão ela vai ficar muito dúbia e ela vai ser passível de anulação, ok? Então não se preocupem, vocês vão ler o enunciado da prova e na hora vocês vão falar, pô, isso daqui está querendo me levar para o privilégio ali do domínio, ok? E lembrem-se, esse logo após é no timing do revide. Então, coloque aí, revide. Se saiu e voltou, perdeu o timing. Se perdeu o timing, saiu daqui, ok? Então, veja que essas são as 3 formas nas quais vão se revestir ali as hipóteses de diminuição da pena no crime de homicídio. Agora, vejam, pessoal, todas elas que nós acabamos de ver, elas são circunstâncias, concordam? Pô, uma pessoa ela pode ou não matar alguém motivada por essas hipóteses. Então, vejam vocês que elas eventualmente podem ou não estar presentes. Então, isso é circunstancial? É sim, circunstancial. Acaso presentes, elas vão acarretar a diminuição da pena. Agora, veja. Essas 3 circunstâncias, domínio de violenta emoção, tá? Relevante valor social, relevante valor moral, são todas circunstâncias, anotem aí, depois a gente vai precisar dessa informação, são todas circunstâncias de natureza subjetiva. Lembra que eu falei que a gente ia classificar a natureza das circunstâncias? Pois bem, então a gente vai classificar aqui no homicídio uma a uma, tá? Porque depois nós vamos precisar dessas informações. Quando eu digo, gente, que uma circunstância é de natureza subjetiva, significa dizer que não, em hipótese alguma, vai haver a comunicabilidade desse estado, desse domínio de violenta emoção. Então, veja, se eu estou ali, né, na balada, revidei uma provocação injusta sob o domínio de violenta emoção, e eu tenho um coautor que segurou a vítima para eu dar facada, veja, esse coautor,
ele não está na mesma situação emocional que eu, concordam? Não está. Ele não foi provocado injustamente. Ele não está sob o domínio de violenta emoção. Então veja que quando essas circunstâncias possuem essa natureza subjetiva, elas pertencem somente ao portador, somente ao dono dela, somente o que está motivado pelo relevante valor social ou moral, ou somente por aquele que foi injustamente provocado. Nesse meu exemplo, a pessoa que me ajudou a matar o provocador, que é a vítima, essa pessoa, ela não está no homicídio privilegiado. Por quê? Porque circunstâncias que são subjetivas, olha o nome, subjetivas, elas pertencem somente à pessoa, é dela. Ela está motivada por isso. Então veja que nesse caso, tá? A pessoa que foi injustamente provocada está no homicídio privilegiado. E o coautor não. Esse coautor vai receber uma capitulação diferente, tá? Ele não vai ter essa causa de diminuição. Mas veja, isso a gente vai acabar desmembrando, né, ao longo dos nossos encontros, não se preocupem. Por hora, você vai aí gravar, guardar que se cuida de uma circunstância de natureza subjetiva, todas as três. Então, quem está com um código aí, né, coloquem no parágrafo 1º CS de circunstância subjetiva. Vocês vão entender depois por que é que nós vamos utilizar essas informações. Tudo bem, gente? Vamos dar um intervalo rapidinho. Fiquem por aí, a gente se vê já já. Até mais. Clique lá